Boa noite, alunos da etapa 2. Mais uma vez o professor Vandir está aqui, deixando um vídeo explicativo para vocês das atividades que vocês vão receber para realizar em casa no período de 2 a 16 de julho. Espero que vocês estejam estão conseguindo fazer essas atividades recebidas, que entreguem novamente essas atividades realizadas na escola, conforme a equipe diretiva está passando os prazos para vocês. Inicialmente, quero dizer que as atividades dessa semana, tá, eu deixei exemplos também, antes de realizá-las, onde eu vou comentar agora esses exemplos, as explicações, ajudando vocês também para a realização dessas atividades. A primeira atividade é referente a expressões numéricas, tá? Eu deixei a explicação ali que primeiro vocês devem calcular a multiplicação, a divisão e num segundo momento a adição e subtração, que seria débito e crédito, né? Que já é do conhecimento de vocês desde o início desse semestre, que a gente teve aulas presenciais, como na etapa anterior, né? A gente sempre diz que um número negativo é um débito e um número positivo é um crédito, né? Então, olhando o primeiro exemplo da resolução, 6 mais 4 vezes 5. Então, primeiro tem que ser feito o quê? Multiplicação e divisão. Nesse caso, vocês têm somente multiplicação. Então, 4 vezes 5, 20. Então, vocês vão ter 6 mais 20. 6 mais 20, 26. Nesse caso, essa expressão numérica, ela somente tem as 4 operações básicas, tá? No máximo 4 operações básicas, pode ter somente 3 também, como nesse caso. O segundo exemplo é de divisão, tá? Como o primeiro foi de multiplicação, então primeiro fazer a divisão e depois a adição e subtração. Depois desses exemplos, eu coloquei para vocês a atividade número 1, resolver então algumas expressões numéricas, tá? Através das 4 operações básicas. Então, ali vocês vão ter 10 expressões para fazer, tá? Então, você sempre calcule primeiro, em cada uma delas, todas vão ter ou divisão ou multiplicação. E esse resultado depois, vocês vão somar ou subtrair, né, com os demais números que tem na expressão. A atividade número 2, nesse caso, também são de expressões numéricas, só que nesse caso, vocês vão ter multiplicações de sinais, eliminação de parênteses, tá? Então, primeiro, agora, antes das operações básicas, vocês vão multiplicar os sinais, o sinal que antecede o parênteses com o sinal que está dentro. Então, multiplicando esses sinais, vocês vão eliminar os parênteses e esse número vai ter o sinal oriundo dessa multiplicação do sinal. Após essa segunda atividade, as duas primeiras então de expressões numéricas, vem a atividade referente a números primos e números compostos. Ali eu deixei uma definição também, o que é um número primo, o que é um número composto. Tá? Então, o número primo, tá, é sempre um número natural maior que 1, onde ele somente tem 2 divisores, o próprio número e o 1. Então, não pode ter mais do que esses 2 divisores. Aí, se vocês olharem a segunda definição de número composto, vai dizer o quê? Ele precisa ter mais que 2 divisores. Então, além do 1 e do próprio número, tem que ter no mínimo mais um. Tá? Vou citar um exemplo para vocês. Tá? Ali tem alguns exemplos. O número 5, ele só pode ser dividido por 1 e 5. O número 11 só pode ser dividido por 1 e 11. Então, esses números são números primos. Agora, olha o exemplo de um número composto. Exemplo, o 8. O 8 pode ser dividido por 1, por 8 e ainda pode ser por 2, e ainda pode ser por 4. Então, ele é um número que é divisível
por mais que 2 divisores. Esse é um número composto. Após essas definições e exemplos, então vem para vocês abaixo fazer 2 atividades. Na verdade, é uma única atividade onde vocês vão circular dentro, tá? Primeiro os números primos e num segundo momento vocês vão responder quais são os números compostos. Então ali eu coloquei número de 2 a 79. Então vocês vão ter que ver. Claro que não são todos esses números, é o 2, o 6, o 15 e assim por diante. Então esses números, tá, que eu deixei dentro do retângulo, vocês vão circular os que são primos e na segunda atividade, né, desse mesmo retângulo, vocês vão escrever quais são os números compostos. Então não deve sobrar nenhum, né? Ou ele é primo ou ele é composto. Abaixo vem mais uma atividade. Essa então é decomposição em fatores primos. Deixei também 2 exemplos para vocês, ou melhor dizendo, 4 exemplos para vocês de decomposição em fatores primos. Primeiro o 42, no segundo exemplo 125, no terceiro 18 e no quarto 121. Então vocês sempre vão começar a fazer a decomposição começando a divisão desse número dado por 2. Tá? Se vocês não conseguirem dividir por 2, vão para o 3, para o 4, para o 5, até que vocês chegam à decomposição final tendo como resto o número 1. Tá? Então, um exemplo do 42. Conseguimos dividir por 2? Sim. 42 por 2 deu 21. Consigo dividir o 21 por 2 novamente? Não. Por 3? Sim. 21 por 3, 7. O 7 eu consigo dividir por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? Não. Por 6? Não. Somente pelo 7, porque é um número primo, né? Então, 7 por 7, 1. Finalizando, a gente tem a decomposição de 2 vezes 3 vezes 7. Tá? Então, é isso que vocês precisam fazer em todos os números que eu dei abaixo, na atividade número 4, tá? Para vocês fazerem essa decomposição em fatores primos. Na verdade, eu dei 2 atividades de decomposição, atividade 4 e atividade 5. Atividade 4, eu dei números menores para vocês. E a atividade número 5, eu dei números maiores para vocês fazerem a decomposição. Mas com certeza, com os exemplos, com esse vídeo explicativo, vocês vão conseguir fazer essas atividades. Para esse período, eu deixei mais exemplos, tá, do que nas atividades anteriores. Procurei explicar o exemplo e também a atividade. Com certeza, vocês vão conseguir fazer essas atividades. E se ainda precisarem ajuda, como eu disse no início, dos familiares, né, dos amigos, ou até mesmo de mim, lá no Astro Privado, me chamem, eu estou à disposição de vocês. Queridos alunos da etapa 2, mais uma vez, um abraço virtual em vocês. Espero logo, logo, né, estar de volta aí na escola juntamente com vocês, retomando as aulas presenciais, que é isso que todos nós queremos. Mas nesse momento temos que aguardar, né? E mais uma vez um lembrete para vocês. Se cuidem, né? Que a gente logo, logo vai estar junto novamente. Mais uma vez, um abraço do professor Vandir. Tudo de bom para vocês.